Só colocar para gravar. Isso, pronto. Na aula que vem, vocês vão estar em prova. Então, a aula de hoje ela é uma aula de revisão. Vocês receberam esses arquivos, os arquivos dos slides que eu passo para vocês têm na plataforma, e vocês receberam os links também pelo comunicado da Fernanda. Tem os slides da pré-história, do Egito Antigo e da Grécia, e tem também aqui um capítulo de um livro bem curtinho falando sobre a arte da pré-história, que fica como material complementar porque a gente não tem o material, a apostila de arte ainda que contempla essa história da arte antiga. Só tem a apostila de arte que é mais para frente, né? Que é a arte a partir do século XIX. Então, gente, vou falar meio rápido porque a revisão, e vocês já viram tudo isso, a gente viu presencialmente a pré-história e o Egito. E a Grécia Antiga, a gente viu à distância. Eu mandei uma videoaula no YouTube para vocês. Então, essa tá mais fácil de vocês consultarem em caso de dúvida. E também essa videoaula aqui do Zoom, esse encontro do Zoom, fica disponível para vocês depois. Vou passar correndinho, assim, o que vocês tiverem dúvida, se der tempo eu abro para vocês me mandarem, o que não der tempo vocês me mandam depois por escrito de alguma forma, tá bom? Porque a gente perdeu esse tempo. Então, vamos lá. Como eu sempre falo para vocês, a arte, ela é filha do seu tempo. A arte, ela nunca acontece separada do que está acontecendo na história. Por isso é bastante importante a gente entender um pouquinho assim do que estava acontecendo na história para entender um pouquinho o que estava acontecendo na arte. A arte na pré-história, então, ela é dividida em dois períodos, o paleolítico e do neolítico. O paleolítico é o que a gente chama daquele momento em que os seres humanos eles eram nômades ainda. Os seres humanos ainda não tinham aprendido a plantar, a cuidar dos animais, então eles colhiam o que a natureza oferecia, eles caçavam os animais que tinham na região. Quando acabasse tudo isso, eles mudavam de região e faziam tudo de novo, e mudavam de região e faziam tudo de novo. Então, a arte deles nesse princípio, ela é bastante rudimentar ainda, ela é bastante, assim, o início, são as primeiras manifestações artísticas. Os seres humanos estão descobrindo ainda aquilo, estão descobrindo alguns desenhos, estão descobrindo como se faz tinta, que a gente sabe que a tinta, na época, era feita colhida de coisas da natureza, de frutas, de óleos naturais, dos próprios animais que eles caçavam, o sangue que sobrava, a gordura era usada para juntar, para dar consistência àquela tinta. Então, as primeiras expressões artísticas são aquelas mãos em negativo nas paredes. Ai, não tem aqui nesse slide. Se der tempo eu abro em outro slide para vocês, mas as mãos em negativo, que eles colocavam a mão na parede e pintavam em volta e ficava só o contorno da mão, né, a parte de fora da mão. Eles estavam descobrindo ainda como desenhava, como fazia tudo isso. Então, a gente vai ver os desenhos bem mais simplificados também, bem estilizados, bem simplificados. Quando tiver pessoas, são pessoas meio palitos, não tem muita complexidade. Os animais também, é sempre com as perninhas palitos, sem muita complexidade. E tem as esculturas, que eles também realizavam. Essa é a Vênus de Willendorf. Ela é uma escultura pequenininha, assim, do tamanho de uma mão, assim, pequenininha mesmo. E ela tem esse formato porque acreditava-se que ela era uma certa espécie de deusa, assim, entre aspas, da fertilidade. Então, tudo que eles faziam tinha um caráter místico por trás. Eles representavam cenas de caça, acredita-se que eles representavam cenas de caça para eles poderem justamente se dar bem nas caças. Então, o culto à fertilidade aqui é justamente para eles poderem cultivar, para eles poderem para a fertilidade acontecer assim de um jeito positivo. E aqui mais uma cena desse período que a gente está vendo assim, as pessoas palitinho, os animais também com as perninhas palito e sem muita variação de cores, etc. A arte do Neolítico, então, a gente tem a pintura ganhando um pouco mais de complexidade. Nessa pintura aqui, a gente vê até os animais um atrás do outro, assim, eles já estão entendendo o primeiro plano, o segundo plano, já estão entendendo até um pouco de perspectiva. E nesse período, o ser humano, então, ele já é sedentário, já aprendeu a cultivar, já aprendeu a cuidar dos animais. Então, esse moço, por exemplo, ele não está caçando mais, ele está cuidando do gado dele. Claro que ainda vai ter caça,
mas de um jeito muito mais reduzido, porque agora eles têm um lugarzinho deles para morar e eles não vão ficar se mudando. Então aqui a gente vê até, não tem o animal que está atrás, ele está até cobrindo assim um pouco, o animal que está na frente cobre um pouco o que está atrás por causa da ideia de perspectiva mesmo. A gente vê mais variações de tons e a gente vê as pessoas aqui, elas não são mais palitinhos. Elas estão ganhando um grau de complexidade maior, a variação de pose delas vai ganhando também. Essas pessoas estão conquistando um pouco mais o entendimento da arte, do desenho, da representação. A gente vai ter bastante utensílios, porque como eles agora moram, têm as suas residências fixas, moram nas suas caverninhas, nas suas casinhas, eles vão criar alguns utensílios para eles poderem, então, armazenar os alimentos, comer esses alimentos, algumas ferramentas de caça vão ganhar um grau de complexidade maior, também de acabamento melhor. E a gente tem também uma parte de arquitetura bastante forte, que são esses círculos. Esse aqui é o Stonehenge na Inglaterra, que é o mais famoso, que vocês conhecem, e a gente não sabe exatamente para que ele serve, mas os estudos arqueológicos, eles dizem que provavelmente foi para celebrações religiosas. Então a gente tem alguns tipos de nomes para eles. Os menires são só os blocos fincados no chão. E são, no caso, só os blocos fincados no chão, certo? Ok? Os dolmens são os dois blocos fincados com a pedra em cima, ok? E então os cromlechs são os menires dispostos em círculos, que é esse aqui que a gente está vendo, ok? Que é todos eles dispostos aqui nesse círculo, provavelmente para alguma celebração religiosa. A gente não sabe exatamente para quê, mas os estudos dizem isso, certo? Vou pular rapidinho para o Egito, para dar tempo. Vamos lá. A gente está falando aqui de algumas civilizações antigas, tá? Claro que da pré-história para o Egito a gente está dando um grande salto. Mas, obviamente, a gente não vai conseguir cobrir toda a história da arte, toda a história do mundo, enfim. Na pré-história, a pré-história também tem esse nome porque a pré-história, né, a história começa com a invenção da escrita. Então, a pré-história é tudo que era feito antes dessa invenção da escrita. Então, a gente vê que a arte surgiu até antes disso, que o ser humano aprendeu a representar, a desenhar, antes dele ter aprendido a escrever. Essa foi uma das primeiras formas de comunicação do ser humano, ok? O Egito Antigo, gente. O Egito Antigo, vou falar de algumas coisas principais aqui, da arte deles. E como eu falei para vocês, a arte tem tudo a ver com o que a sociedade, com as crenças da sociedade. Então, a importância a ligação do Egito, da arte do Egito, com a religião do Egito é muito grande. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, então a gente sempre vê nas esculturas, nas pinturas, representações desses deuses, que eram sempre deuses que misturavam o ser humano e o animal, então corpo de ser humano, cabeça de animal. E eles acreditavam bastante em vida após a morte, que a vida após a morte, na verdade, para eles era mais importante do que a vida na Terra. Então, a vida na Terra era uma preparação para essa vida após a morte. E o faraó era o representante de Deus na Terra, é como se ele fosse o papa e como se ele fosse o rei ao mesmo tempo. Ele era o governante político, o governante espiritual, o governante religioso. Ele era como se fosse essa ligação entre o mundo superior e o mundo terreno. E por causa disso, quando eles morriam, eles eram enterrados, então, em pirâmides. A princípio, não existiam as pirâmides, né? As pirâmides elas foram uma evolução das mastabas. E essas pirâmides, elas replicavam, então, como seria a casa desse faraó também, certo? Os faraós eram mumificados, eles eram enterrados junto com todas as suas posses, todas as suas propriedades, sua família, até seus escravos, para quando eles acordassem nessa vida após a morte, eles acordassem então quando eles acordassem na vida após a morte, eles acordassem com tudo isso, levassem tudo isso junto com eles, tá? Então, tem essa importância, essa ligação muito forte do Egito com a religião deles, porque eles eram um povo extremamente religioso. Vamos lá. As pirâmides. Pirâmide, então, quer dizer, né, fogo que está no centro, justamente porque o faraó era esse representante. Tinham labirintos, muitas armadilhas dentro dessa pirâmide para evitar possíveis saques.
porque como eles eram enterrados com toda a riqueza deles, então precisava evitar que isso acontecesse. E invadir uma pirâmide, aí não era só um problema assim, moral, um problema de cometer esse crime, era também um problema religioso, né? De você estar invadindo um lugar que é sagrado, saqueando um lugar que é sagrado. Então, além das armadilhas, também tinham algumas maldições escritas na parede. E as paredes eram sempre cobertas por hieróglifos, que hieróglifos era o alfabeto que eles escreviam, que era aquele alfabeto de símbolos. E nesses hieróglifos, nessa escrita, né, a parede por dentro, as pirâmides por dentro, elas eram todas preenchidas por desenhos e por escritos em hieróglifos. Esses hieróglifos contam a vida do faraó, mas também tinha uma série de maldições que estavam amaldiçoando aquela pessoa que estava invadindo o túmulo que era sagrado. E os desenhos também. Os desenhos contavam um pouco deixa eu descer aqui para mostrar para vocês. Os desenhos também contavam um pouco da história desse faraó, esse tipo de desenho aqui. Os hieróglifos estão aqui do lado e os desenhos, assim, era tudo preenchido, como vocês estão vendo. Os desenhos mostram um pouco sobre a vida do faraó, um pouco sobre os deuses e um pouco sobre como seria, por exemplo, esse encontro do faraó com esses deuses, então, que eles encontraram na vida após a morte. E vocês estão vendo que eles têm uma maneira muito peculiar de representar. Então, é o que a gente chama de lei da frontalidade, que é o tronco visto de frente, cabeça e membros vistos de lado. E eles representavam dessa forma por dois motivos. Primeiro, porque, pintura aqui. Primeiro, porque eles não queriam que a arte fosse uma ilusão da realidade, eles não queriam fazer a pessoa perfeitinha, certinha, não é porque eles não sabiam, é porque eles queriam que ficasse claro que arte é arte, realidade é realidade. Eles não queriam, então, fazer uma ilusão da realidade, ok? Eles queriam que fosse claro que era aquilo. E por outro motivo também, porque a arte deles era uma arte anônima, certo? Aqui uma arte anônima. Porque para eles o bom artista não era artista que conseguia passar emoções, não era o artista que conseguia se expressar, não. O bom artista era o artista para eles que conseguia dominar bem as técnicas e as leis e as regras. Então, dominar bem as técnicas de execução. Não existia um estilo pessoal de cada artista. Por isso que a gente não sabe nomes de artistas do Egito Antigo, certo? Então, a lei da frontalidade entrava numa dessas regras, e é por isso, então, para eles fazerem uma arte anônima. E é por isso que em milhares de anos de arte egípcia a gente tem pouca variação, ok? Então, a arte deveriam se reconhecer claramente que a arte se tratava de uma representação e não da realidade. E a gente tem algumas regras, por exemplo, na escultura, aqui não tem, mas na escultura as pessoas sempre eram esculpidas com as mãos nos joelhos, retinhas, tinha umas regras específicas para a representação de homens, de mulheres, enfim, tinha regra para tudo, não era só a lei da frontalidade. Mas a lei da frontalidade era a principal regra, é o que a gente reconhece, ok? Aí tem algumas imagens nos slides para vocês, que a gente vê bastante. Aqui o faraó e a esposa, aqui, ou os filhos deles, ou os escravos, e escritos por tudo aquilo que eu falei para vocês, tá bom? Vou pular para a Grécia, porque a Grécia foi o que a gente viu à distância, então pode ser que tenham mais dúvidas, porque a gente não conversou sobre isso pessoalmente. Vamos lá. Na Grécia, gente, vamos pensar no que vocês sabem da sociedade da Grécia. A sociedade da Grécia era aquela sociedade que era dividida em cidades-estados e era uma sociedade que valorizava muito a razão. Era uma sociedade que valorizava muito a filosofia. Vocês sabem que o berço da filosofia é a Grécia Antiga. Era uma sociedade que valorizava bastante o equilíbrio entre mente e corpo. Então, eles cultivavam bastante a mente, estudavam bastante, valorizavam muito a filosofia, mas também cultivavam bastante o corpo. As Olimpíadas surgiram ali. Eles eram todos fortes, todos com uma musculatura bem definida. Enfim, eles valorizavam bastante essa ideia do equilíbrio. Então, do ser humano completo e equilibrado. E, por causa disso, o conhecimento através da razão esteve sempre acima da fé em divindades, por caso deles. Eles também eram politeístas, também acreditavam em vários deuses, tá? Vocês sabem que tem toda a questão da mitologia grega, que tem os deuses, e aí Hércules, por exemplo, é um semideus, que foi filho de um deus com uma humana, enfim, e por aí vai. Então, apesar disso, a representação artística para eles não vai estar vinculada com a religião, com a mitologia. Claro que às vezes eles vão até representar alguns deuses, algumas cenas da mitologia. Normalmente é isso que eles vão representar
Mas não tem essas leis, não tem uma imposição assim da religião em cima da arte deles, tá? Muito pelo contrário, a gente vai ver que na arte, é como eu falo para vocês, que a arte é filha do seu tempo, a arte deles também vai valorizar um equilíbrio, uma harmonia, uma simetria. Do mesmo jeito que eles valorizam isso na sociedade deles, isso vai acontecer na arte também. Inicialmente, eles imitaram os egípcios, tá? Mas depois eles desenvolveram uma coisa própria. Então, essa escultura aqui que eu mostrei para vocês na videoaula, ela é um tipo de escultura que inicialmente imitava os egípcios. Por quê? Porque ela é uma escultura, é um tipo de escultura que chama Kouros, aqui com K, que é uma escultura de um homem jovem. E esse tipo de escultura ele era representado assim bem rigidamente, com a pessoa parada, durinha, reta, sem variação de posição, nada. E isso era inspirado de certa forma nos egípcios, porque os egípcios também não tinham muita variação ali não tinha muito movimento, certo? Mas aqui a gente já está vendo uma representação muito mais naturalista, muito mais verossímil, muito mais próxima da realidade do que a gente via no Egito Antigo. Então, vocês já estão vendo que isso aqui é muito mais realista que no Egito Antigo, mas ela vai se tornando cada vez mais realista e vai se tornando cada vez mais realista com o tempo. Então, eles vão se desvincular dessa influência do Egito Antigo e vão começar a fazer uma coisa própria, tá? E a escultura grega tem essa frase aqui muito importante, que o escultor grego ele acreditava que uma estátua que representasse um homem não deveria ser apenas semelhante ao homem, mas um objeto belo em si mesmo. Então aí é totalmente o contrário do Egito. O Egito tinha uma arte anônima que todo mundo deveria fazer igualzinho. Aqui não, na Grécia não. A arte, a escultura, a pintura, o objeto em si, ele deveria ser um objeto bonito por si próprio. A função dele não era ser só parecido com aquele homem que ele estava representando, com aquela mulher, com aquela cena, mas sim um objeto bonito que você, vendo isso de todos os ângulos, girando em volta dessa escultura, você conseguisse achá-la bonita de todos os ângulos. Então tinha essa ideia, tá? E aí, como eu já tinha falado também, eles tinham esse recurso de oposição de membros tensos e relaxados para causar uma naturalidade, porque aqui a gente está vendo nesse primeiro homem que ninguém fica nessa posição, ninguém fica rígido assim, paradinho, durinho, desse jeito. O que a gente vê aqui é que eles vão conquistando uma naturalidade maior. Então, ela tá com uma perna esticada e outra dobrada. Porque quando a gente fica parado, a gente tende a ficar desse jeito também. O corpo dela tá meio tortinho. Por quê? Porque a oposição dos membros tensos com os membros relaxados. Isso que vai causar uma naturalidade. E tem tudo a ver com a ideia de equilíbrio que a própria sociedade deles valorizava. E, ó, as pessoas não eram representadas de acordo com a idade delas, mas também de acordo com emoções. Então, aqui, nessa primeira, a gente não vê muita emoção, a gente só vê o rosto da pessoa lá, esculpido, bonitinho, acabou. Aqui a gente já começa a ver a emoção dela, já começa a ver que ela está mais contemplativa. Então, a gente já começa a perceber que eles estão preocupados com trazer uma emoção. E depois disso, aqui a gente começa a ver alguns grupos escultóricos. Grupos escultóricos são quando tem mais de uma pessoa na escultura, tá, gente? E a gente começa a ver bastante essa ideia da tensão. Então, aqui, por exemplo, o homem e a mulher, a gente tem então aquele equilíbrio de opostos, de tensão de relaxado e tenso. Então, um tá em pé, outro tá sentado, um tá vitorioso, outro tá derrotado. Então, tem essa ideia aí sempre de ter uma oposição entre o que está sendo representado, tá? Essa aqui, gente, essa escultura aqui que a gente viu aqui embaixo, essa aqui, é a Vitória de Samotrácia, que é uma das esculturas mais famosas. Ela é conhecida por ser um ideal de beleza. Aqui a gente não tem braço e cabeça, porque isso foi perdido com o tempo, mas a gente consegue perceber a leveza do caimento do tecido. Tipo, isso é muito antigo e e é feito em pedra, em mármore, né? E a gente consegue ver a leveza do caimento do tecido, cada dobrinha, cada coisa, e uma leveza. A gente até vê, tipo, o umbigo dela, vendo que é um tecido muito leve. É tipo declaração. Ai, meu Deus, tá acabando a aula. Não, não, acaba às 8, não acaba às 7h50. Maravilha, ganhei alguns minutos. Enfim. Aí o tecido ele tem um caimento muito leve e a gente consegue perceber isso. E aí eles começam também a criar bastante essa ideia de
É que eu tava falando para vocês de tensão, né? Então aqui essa pessoa representada, ela tá pegando esse impulso para lançar o disco. Então ela não tá no momento que ela já lançou o disco, ela tá no momento máximo assim de energia potencial, porque ela já pegou o disco, subiu ao máximo, não lançou ainda. Então tá naquele momento assim de tensão, de vai lançar o disco. E aí a gente consegue ver dessa forma também todos os músculos tensionados e relaxados. Então a gente consegue ver a definição de cada músculo, a definição aqui dos ossos, tudo aqui por trás. Aqui a gente tem o Laocoonte, o grupo do Laocoonte, dos seus filhos, que também foi uma escultura que a gente, que foi um pouco perdida, algumas partes dela, a gente não tá vendo o braço, não tá vendo outro braço, mas o que a gente consegue ver aqui, no rosto dele, é que ele tá dando um grito, porque ele e os filhos dele estão sendo enforcados pela serpente, estão sendo estrangulados pela serpente, e a gente consegue ver, assim, que tá no momento exato que ele estaria dando o último suspiro de vida dele. Então, os gregos eles estão muito preocupados em representar emoções, em representar tensões. A gente vê também a definição dos músculos bem certinha, uma aproximação com a realidade bem certinha. E também eles representavam os músculos assim, porque as pessoas também tinham músculos dessa forma, porque era bastante valorizado o corpo. O corpo era bastante cultivado, da mesma forma que a mente, que a filosofia, enfim. E vou descer aqui para a arquitetura. A arquitetura eles eles faziam com essas, a sustentação era através dessas colunas. As colunas ganham nomes de acordo com a região da Grécia, né, de acordo com a cidade-estado da Grécia em que elas eram feitas. E a gente tem a mais simples, a dórica, essa aqui com a voltinha em cima, a jônica, e a coríntia, que era a mais rebuscada ali, a mais trabalhada. E como eu falei para vocês, eles valorizavam bastante o equilíbrio e a simetria. Então, o templo, ele era simétrico. Se a gente dividisse ele no meio, ele ia ser igual dos dois lados. Sempre tinham 3 degraus antes de começar a construção. E os templos, eles não eram um templo que o pessoal ia lá fazer celebrações religiosas. Não ia ter missa, não ia ter culto, não ia ter nada do tipo. Era um lugar que ficavam as estátuas e cada um ia lá admirar aquelas estátuas, conhecer aquela história por conta própria, certo? Então, não era um lugar que tinham celebrações religiosas, ok? Era um lugar é um lugar que protegia das chuvas e do sol excessivo as esculturas dos deuses e das deusas. Então, ficavam lá as esculturas e as pessoas iam lá visitar, conhecer, e cada um com a sua devoção própria, sem ter o culto do deus fulano, o culto do deus ciclano, não tinha, ok? E a pintura a gente tem pintura em vasos. Vocês viram que é praticamente escultura, tá? Grécia Antiga é praticamente escultura. A pintura eram pinturas em vasos, que a gente tinha aqui os vasos, e a gente tem pinturas em positivo e em negativo. Como assim? O vaso, ele é feito de barro, né? Feito de argila. Então, a gente sabe que a cor dele é esse cobrezinho que a gente está vendo, não é o preto. Então, o que foi feito? Nessa aqui, eles pegaram a tinta preta e pintaram um desenho como a gente pinta. Nessa aqui, aí pintaram o vaso todo de preto, vieram com uma faquinha e cavocaram o desenho. Então, a ideia do que está feito em positivo e do que está feito em negativo. Tipo aquela atividade que a gente fez em sala de aula. Aqui está o fundo pintado, aqui está o desenho pintado. Ufa, gente, vou liberar o áudio de vocês agora, para vocês tirarem quaisquer dúvidas que vocês tenham comigo, tá bom? Vamos lá. Tirei vocês do mudo e vou liberar vocês mesmos para vocês se desmutarem. Gente, é isso. Na próxima quarta vocês vão ter prova. Na próxima semana, né? Vai começar a semana de prova de vocês. E como segunda e terça feriado, começa a prova na quarta-feira mesmo. Então, vocês vão começar com a minha prova. O que vai cair é isso. Vocês têm todo o material disponibilizado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Qualquer dúvida que tenha aparecido, vocês podem falar comigo agora. Aproveitar esse tempinho que a gente tem. Se vocês... Eu sei que eu falei rápido, que era para dar tempo. Eu também estava na cabeça que a aula ia acabar às 7h50. Mas foi bom que sobrou um tempo para vocês falarem quaisquer dúvidas que tenham surgido. Eu já desmutei vocês aqui. E se vocês ainda estão no mudo, acho que vocês mesmos que se colocaram, né? E, então, se não ficou dúvida sobre nada, aí a aula encerrou e eu queria falar uma coisa também sobre o trabalho, né? Que vocês receberam a pauta de avaliação nova, que o trabalho do quadrinho vai ter um peso grande na nota de vocês.
E assim, levando em consideração que eu passei esse trabalho faz tempo, vocês tiveram bastante tempo para fazer ele. E eu fiquei disponível bastante tempo para tirar dúvidas para orientar. Poucos alunos vieram me procurar. E assim, dado o tempo que eu passei desse trabalho para vocês, eu espero uma qualidade legal, certo? Eu não espero um trabalho assim feito às pressas, de última hora, né, gente? Enfim, é isso, tá? Se ninguém mais tem nenhuma dúvida, a gente encerrou a aula e vocês podem desconectar, ok? Se ficou dúvidas, a hora é agora. E se vocês não estão conseguindo se desmutar, qualquer coisa, manda alguma coisa no chat para eu ficar de olho.